Já sei, uma gravata estampada. Não, um chapéu bem luxuoso. Um terno de tweed. Um terno rosa que só Jay Gatsby teria coragem de usar. Esses dias me peguei pensando em como Scott Fitzgerald fazia o styling dos seus personagens e me dei conta que moda e literatura se encontram em muitas obras clássicas. Então, no vídeo de hoje, falaremos da glamurosa relação entre moda e literatura nas obras clássicas que tanto amamos. Depois de alguns anos do lançamento do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, alguns comentários começaram a surgir. Jovens estavam se vestindo igual ao protagonista do livro, ou seja, a literatura ditou a moda. As roupas de Werther estão bem de acordo com as suas crenças e os seus valores. Ele é um jovem que procura a liberdade e a intensidade emocional. O seu cabelo é comprido e o seu terno azul e colete amarelo são perfeitos para os passeios que ele adora fazer na natureza. O jovem Werther vai do êxtase ao desespero. Ele foi um símbolo de independência que valia a pena imitar, inclusive nas roupas. O impacto de Werther nas vestimentas dos jovens da época é apenas um exemplo das inúmeras relações entre a moda e a literatura. As descrições das roupas, tanto nos livros clássicos quanto contemporâneos, mostram como a moda é uma expressão potente de um personagem e suas relações. Vamos entender tudo isso melhor, começando pelo conceito do que é a moda. A moda é ampla e engloba não só roupas, mas também acessórios, perfumes, cosméticos, estilo de vida e até comportamentos. A moda fala de um determinado grupo em um determinado período e um determinado local. A moda fala da expressão de um determinado grupo em um determinado período e um local específico. Por exemplo, a moda dos roqueiros e músicos das décadas de 60 e 70 é bem diferente da moda dos surfistas da Califórnia dos anos 2000, que por sua vez é bem diferente da moda dos jovens japoneses de hoje em dia. Se você é um advogado, provavelmente precisa usar terno e gravata no seu dia a dia. Mas se você é uma diretora de uma agência de publicidade ou uma designer, peças formais vão parecer bem esquisitas. É esperado de você, provavelmente, peças com cores fortes, estampas e uma mecha colorida no cabelo. Aquilo que a gente veste tem funções práticas, claro, como proteção e pudor, mas as roupas vão muito além disso. A moda é um fenômeno estético, psicológico, social e ela varia bastante. Hoje tem gente que ainda acha que vestir uma bolsa ou um tênis com o logotipo de uma marca bem cara é sinônimo de sucesso e distinção. Já outros acham o contrário disso. Ostentação é muito deselegante. E todas essas relações e percepções estão presentes tanto na criação de um personagem quanto de um universo ficcional. Segundo o crítico literário Roland Barthes, o vestuário concerne a toda pessoa humana, a todo corpo humano, a todas as relações entre o homem e o seu corpo, assim como as relações do corpo com a sociedade. Isso explica porque grandes escritores tantas vezes se preocuparam com o traje em suas obras. Encontramos belíssimas páginas sobre esse assunto em Balzac, Baudelaire, Edgar Allan Poe, Michelet, Proust. Estes pressentiam que o vestuário é um elemento que, de algum modo, compromete todo o corpo. De fato, vemos essa relação entre a moda e a literatura se acentuar no século XIX. A partir do romantismo e em seguida do realismo, as descrições das vestimentas estão cada vez mais presentes nos livros e contribuem muito para a caracterização do personagem. Os romances se apoiam muito na descrição das vestimentas dos personagens para tratar das hierarquias sociais, ou da sua aceitação ou da tentativa de subversão. Tudo isso caracteriza muito a classe média do século XX. Os romances dessa época, ou seja, a segunda metade do século XIX e começo do século XX, são os objetos principais das pesquisas de moda e literatura, sobretudo no Brasil. Aliás, gente, entre as teses e dissertações que foram defendidas até 2019 no Brasil e que pesquisam as relações entre moda e literatura, mais da metade delas se debruça sobre autores e romances do século XIX. E nesse contexto, quem desfila na passarela é ele,
O divo do Cosme Velho, o bruxo Machado de Assis. Machadão é muito recorrente nas pesquisas de moda e literatura porque ele foi um mestre em utilizar a moda como estratégia de criação literária, principalmente para criar um jogo irônico na trama e revelar aspectos psicológicos e sociais dos personagens. A sua obra está recheada dessas descrições, e um exemplo é justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o personagem Brás reencontra Quincas Borba, quem ele conheceu como um menino rico, mas agora se encontra maltrapilho. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões, restavam 3. As calças, de brim pardo, tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço, flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Dá para perceber que a descrição fisionômica do personagem é bem breve, fica em segundo plano, mas a descrição minuciosa das vestimentas revela a situação de Quincas Borba. Ele estava só a carcaça do pernilongo. Nessa cena, é a roupa do personagem que conta uma parte importante da história. Aqui também vale a pena lembrar do conto Uns Braços. Toda a trama se constrói a partir dos vestidos sem manga que a personagem Dona Severina usava. Em 1870, que é quando se passa a história, não era nem um pouco comum que as mulheres mostrassem os braços. E é então a nudez dos braços de Dona Severina que vai mexer com a cabeça do jovem Inácio, de 15 anos, que se apaixona por ela. Ainda no século XIX, outro autor que usou a moda de forma brilhante foi José de Alencar. Em Lucíola, obra que conta a vida de uma cortesã na cidade do Rio de Janeiro, a descrição das vestimentas constrói a dualidade da personagem e conta essa trajetória de moça casta até cortesã. O autor faz uso do antagonismo das roupas para retratar de forma simbólica a vida psíquica da personagem. Lúcia chegou-se ao espelho para dar os últimos toques ao seu traje, que se compunha de um vestido escarlate com largos folhos de renda preta, bastante decotado para deixar ver as suas belas espáduas, de um filó alvo e transparente que flutuava-lhe pelo seio, cingindo o colo, e de uma profusão de brilhantes magníficos, capaz de tentar Eva, se ela tivesse resistido ao fruto proibido. Uau, vestido digno de tapete vermelho. Essa passagem destaca toda a sensualidade de Lúcia, sua potência encantadora, e a descrição da roupa é fundamental para gerar esse efeito. Mas em outro momento do livro há uma contraposição a essa cena. José de Alencar quer narrar Lúcia como uma mulher imaculada. Por isso, ela veste roupas brancas e bem mais castas e joias com pérolas, nada de vermelho ou escarlate. Os elementos da moda não ficaram só no século XIX, é claro. No conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, publicado no livro Laços de Família, de Clarice Lispector, a epifania da protagonista é motivada por um chapéu. Usando o chapéu, uma prática obrigatória na década de 1950, símbolo de status, a personagem se dá conta das suas inquietações e do julgamento moral que cai na cabeça das mulheres. Outro clássico fundamental no vídeo de hoje é O Grande Gatsby, de Fitzgerald, claro. Em várias passagens, o narrador descreve roupas dos outros personagens, desde botas de cavalaria até vestidos lindíssimos cheios de brilho. O famoso terno rosa de Jay Gatsby funciona na narrativa como um signo que conta que ele jamais vai pertencer ao grupo dos ricos de nascença, como Tom Buchanan. As roupas de Jay Gatsby são estilosas, fashion e mostram que ele ascendeu socialmente. A análise da literatura também é uma fonte histórica para pesquisa em moda. A filósofa Gilda de Mello e Souza, no livro O Espírito das Roupas, apresenta um estudo sobre a moda do século XIX como um fato cultural e social. Para isso, ela usa muitas vezes a literatura brasileira para compreender e exemplificar a moda da época. Verdadeiros peritos, os romancistas da época, em matéria de roupa feminina,
comprazem-se em descrições detalhadas de mangas, decotes, roupões frouxos, numa verdadeira volúpia de posse à distância. A moda também pode extrapolar as páginas dos livros. É claro, ela é usada pelos autores e artistas como construção de identidade em um movimento estético. Esse foi o caso de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, dois grandes nomes do movimento modernista de 1922. Os dois artistas gostavam de se vestir bem e usavam a moda como plataforma de comunicação. Oswald de Andrade adorava tecidos incomuns para as vestimentas masculinas. E Tarsila do Amaral tem um famoso autorretrato de 1923 chamado Le Manteau Rouge, algo como o casaco vermelho. Ela veste uma peça muito bonita que pode ter sido feita por Jean Patou, um estilista francês super importante na época. A figurinista, professora e pesquisadora Carolina Casarim investigou a influência da moda na formação do modernismo paulista. Na apresentação do seu livro, O Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a moda, ela diz o seguinte: à medida que os dois, cada um a seu modo de autorrepresentação, iam construindo sua persona, criaram também uma aparência que colaborou para o fortalecimento e a definição estética do modernismo brasileiro nos anos 1920. Em outras palavras, as roupas contribuíram para o projeto artístico de elaboração de uma estética moderna e nacional. E a ideia de brasilidade modernista se inscreveu na aparência e nos trajes do casal, seja pela atenção que eles dedicaram ao vestuário e à moda, seja pela maneira como os registros de suas roupas foram assimilados pelas narrativas sobre o modernismo de 1922. Essa obra mostra a importância da moda no percurso artístico de Tarsila e Oswald e também esmiuça a relação do casal com a alta costura francesa, em especial a Maison Paul Poiret. O Paul Poiret foi um estilista bem famoso no começo do século XX. Ele ajudou a quebrar a convenção do espartilho para as mulheres e influenciou muitos estilistas das gerações seguintes. Pensando em Tarsila e Oswald, a performance corporal acompanha, de certa forma, a performance artística. Algumas das escolhas do casal no campo da moda podem ser pensadas de maneira análoga às proposições estéticas da primeira geração do movimento modernista. E pensando ao contrário, a literatura também influencia diretamente o mercado da moda, ou seja, os desfiles e coleções? A resposta é sim, com certeza. A coleção de outono e inverno de 2018 da grife italiana Gucci, desenhada por Alessandro Michele, foi inspirada em Frankenstein, de Mary Shelley. O espaço do desfile, a passarela, inclusive trazia uma espécie de cama médica com luzes que faziam referência ao laboratório do Dr. Victor Frankenstein. Esse estilista é incensado no mundo da moda como a pessoa que trouxe novamente grandeza à casa Gucci. Então é legal saber que a literatura, de certa forma, influenciou todo esse renascimento. Recentemente, no começo desse ano, a marca da estilista americana Anna Sui apresentou uma coleção inspirada na mestre do suspense, Agatha Christie. Inclusive, o desfile foi na icônica livraria The Strand, em Nova York. Eu visitei essa livraria, tem vlog aqui no canal, o link vai aparecer aqui em cima. A coleção apresenta roupas básicas que a personagem Miss Marple veste e que também aparecem em diversos romances de Agatha Christie. Por exemplo, tweeds elegantes. O tweed é um tecido de lã bem próprio para o inverno. E também muitos colarinhos de crochê. No Brasil, o estilista mineiro Ronaldo Fraga se volta frequentemente para a literatura. Ele já fez coleções inspiradas em Carlos Drummond de Andrade, José Saramago e Guimarães Rosa. Em 2006, Ronaldo Fraga apresentou na Semana de Moda de São Paulo uma coleção chamada A Cobra Ri, uma história de Guimarães Rosa. Essa coleção foi inspirada no grande clássico da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Esse estilista conta que sempre foi leitor de Guimarães Rosa e cresceu escutando as histórias do escritor mineiro. Já adulto, ele às vezes até se confundia. As histórias e memórias eram suas
ou de Guimarães Rosa. Quando ele apresentou a sua coleção, fragmentos do romance eram lidos enquanto o desfile acontecia. E no fundo, um telão mostrava o sertão mineiro. E as roupas, claro, traziam muitos símbolos das Minas Gerais, texturas, cores, todo o maravilhamento e a inventividade própria da obra de Guimarães Rosa. Então já sabe, da próxima vez que você sentar para ler um livro, preste atenção nas descrições das roupas, maquiagens, perfumes, acessórios. A moda contribui muito na criação dos personagens, suas relações e toda a trama. Se você se interessou pelo assunto, deixamos aqui na descrição do vídeo um link para uma edição especial da revista Dobras, da Associação Brasileira de Pesquisas e Estudos em Moda. Me conta aqui embaixo qual a sua relação com a moda e se você se lembra de algum livro que se relaciona com o tema do vídeo de hoje. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!